Queridos irmãos e irmãs, uma saudação especial àqueles que nos acompanham desde suas casas, em diversos lugares, nesta transmissão. A você também que se encontra aqui na nossa Igreja Matriz e que veio hoje para celebrar o Dia do Senhor. É sempre bom lembrarmos que o domingo é esse dia por excelência da reunião da comunidade. A comunidade reunida na fé para se alimentar no banquete da palavra que nos é servido, que acabou de nos ser servido, e se alimentar também do banquete da Eucaristia. É Deus mesmo que em seu Filho se nos dá como alimento para a nossa fraqueza. E certamente no domingo, obedecendo aos preceitos do Senhor, nós nos achegamos aqui para que em comunidade de fé possamos viver este momento celebrativo. Hoje a Igreja recorda-nos um resumo da nossa atitude de vida. A liturgia da palavra no Evangelho nos diz que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. É verdade que os três evangelistas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, põem nos lábios de Jesus estas palavras: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E nos apresenta isso sempre na forma de um diálogo. Provavelmente fariam várias vezes perguntas similares ao Senhor. E Jesus responde com o princípio do Shema Israel. O Shema Israel era a oração completa por duas citações do livro do Deuteronômio e uma citação do livro dos Números. Essas duas citações, os judeus fervorosos recitavam pelo menos 2 vezes por dia, o Shema Israel. Sim, queridos e queridas de Deus, ouve, Israel, o Senhor teu Deus. Ele é o maior, Ele é o soberano. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua mente, com os teus pensamentos e com a tua vida. O convite que nos vem da Sagrada Escritura hoje é este, que está no Shema Israel, que nós deveremos tomar posse e recitar no nosso dia a dia. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus. Poderíamos traduzir para nós o Senhor dizendo: ouve, Pacajá, aqui eu quis reinar como Cristo Rei. Esteja atento, Pacajá, às minhas exortações, aos meus mandamentos. Me parece que nesses 38 anos de existência desta comunidade paroquial, o Senhor uma vez mais se dirige a nós para nos dizer: ouve, Pacajá, o Senhor é teu Deus.
reconhece-o hoje e sempre. Ora, meus irmãos, ao recitar o Shema Israel, tem-se consciência de que Deus, no trabalho cotidiano, e ao mesmo tempo em que nos recorda o mais importante da nossa vida. Qual é o mais importante da nossa vida? Amar a Deus sobre todos os deusinhos e ao próximo como a si mesmo. Quantos deusezinhos nós vamos construindo para nós no nosso dia a dia e que tomam o lugar de Deus na nossa vida? Quantos deusinhos? Você poderia aproveitar esta missa para se perguntar: quantos deusezinhos eu tenho na minha vida? Quais são os deusezinhos que eu vou fabricando para mim, que vai tomando o lugar de Deus, a precedência de Deus, que é o único Senhor da nossa vida, que é o único Senhor da nossa história. Depois, ao terminar a ceia, e com o exemplo do lava-pés, Jesus pronuncia um mandamento novo. E esse mandamento novo pede amar-nos como Ele nos ama, com a força divina. Algumas vezes, no ministério público de Jesus, as pessoas, identificando que os seus ensinamentos tinham autoridade, eles mesmos diziam: Ele fala com autoridade. As suas palavras têm autoridade. Sim, queridos e queridas, é mesmo necessário para nós cristãos a decisão de praticar de fato este docíssimo mandamento. Mais que o mandamento, isso é elevação e capacidade no trato com os outros. Porque se nós dizemos que nós amamos a Deus e não amamos o irmão, nós somos mentirosos. E a verdade não está conosco. Homens e coisas, trabalho, descanso, espírito e matéria, tudo isso é criatura de Deus. E nós devemos reconhecer-nos como criaturas de Deus. Por outro lado, ao sermos atingidos, envolvidos pelo amor de Deus, que toca todo o nosso ser, nós ficamos capacitados para responder ao divino a este amor. Deus nos ama, esta é a verdade. E o convite daquele que nos ama é amar-nos sem medida. A medida do amor é amar sem medida. Nós somos chamados a responder a este amor divino, a este amor que nos envolve. Afinal de contas, nós nascemos do coração de Deus, do seu amor e da ternura do seu ser misericordioso e amoroso. Deus, que é misericordioso, não apenas tira o pecado do mundo, mas também nos diviniza. E ao divinizar-nos, Deus nos torna participantes do seu reino. Apenas Jesus Cristo é filho por natureza, da natureza divina. Nós somos do Pai. Somos do Pai no Filho pelo Espírito. Portanto, somos filhos no Filho. A filiação
divina nos é dada por meio de Jesus Cristo. Por isso nós somos herdeiros e co-herdeiros da vida divina. E por isso chamados a sermos divinizados pelo amor. Dizia um santo da nossa igreja, ele gostava de falar de endeusamento. Endeusamento é palavra enraizada nos padres da igreja. Por exemplo, aqui nós podemos lembrar de um dos padres da igreja, o grande São Basílio, que dizia: assim como os corpos claros e transparentes, quando recebem a luz, começam a irradiar luz por si próprios. Continua São Basílio: assim reluzem os que foram iluminados pelo Espírito. Ora, irmãos, nós fomos iluminados pelo Espírito. Podemos dizer que há uma dupla iluminação. Primeiro, no nosso batismo, porque no dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito. Nós somos ungidos com o óleo do crisma, o óleo do Espírito. E depois nós somos iluminados para aqueles que foram crismados, já são crismados, foram iluminados também na crisma. Quando o bispo ou aquele que ele delegou para o sacramento faz a unção na fronte e diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Nós somos irradiados, iluminados pelo Espírito. E São Basílio continua nos ensinando, dizendo que isso leva ao dom da graça, leva à alegria interminável, à permanência em Deus. Aqui está, meus irmãos, a meta máxima. A meta máxima está em permanecer em Deus. É isso que São Basílio chamava de endeusamento. Desejemo-nos ser iluminados e irradiados pela luz de Deus, para sermos revestidos dele. O endeusamento significa estar todo revestido de Deus, está todo revestido da divindade, do divino, que deve nos ajudar a vivermos a nossa vida. Ora, meus irmãos, é bom nós lembrarmos nesta Eucaristia que este é o nosso chamado, esta é a nossa vocação, a vocação de amar a Deus acima de todas as coisas e, amando-o acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é, assim por dizer, a chave para que nós possamos viver toda a lei e os profetas, para que nós possamos colocar em prática aquilo que é de Deus. Porque a lei e os profetas estão contidas justamente na palavra que Deus deixou para direcionar a nossa vida rumo à felicidade. E nela está justamente significado o amor que Deus propõe, que é um amor diferente do sentido que naturalmente nós aprendemos no mundo. De muitas maneiras, nós, homens e mulheres, temos vivido o amor nos nossos relacionamentos. As juras e as promessas de hoje são facilmente esquecidas amanhã. Muitas vezes é assim na sociedade: hoje eu te amo, amanhã não te amo mais. Hoje eu te amo, mas se tu olhaste hoje para mim, em algum momento do dia, com um olhar meio atravessado, amanhã eu já não te amo mais. Vejam, as promessas, as juras de amor, elas podem ser esquecidas facilmente.
Para que o amor que nós temos a Deus seja considerado válido, é preciso que se manifeste por meio do amor que nós vivenciamos nas relações com o nosso próximo e conosco mesmo. Às vezes, o mal do mundo está aqui, porque nós não nos amamos a nós mesmos e por isso não temos a capacidade de amar o outro. É um grande perigo. O Papa Francisco tem nos chamado a atenção dizendo que o grande perigo do mundo de hoje é não amar, é deixar de amar. E quando nós não amamos, nós angariamos para nós malefícios. Porque nós falamos, o amor liberta, o amor sara, o amor cura. Uma pessoa que não é amada é uma pessoa amargurada. Quantas vezes eu tenho perguntado para jovens, para adolescentes, e pergunto para eles, você se sente amado, amada? A resposta é unânime, não, padre, eu não me sinto amado lá na minha casa. Eu não me sinto amado pelas pessoas. E por isso as pessoas vivem tristes, abatidas, amarguradas. Até muitas chegam a dizer, perdi o sentido da vida. Ora, irmãos, o amor dá sentido pleno à vida. Ora, meus irmãos, o amor vai libertando, vai curando. Certa vez eu atendi um jovem e esse jovem dizia à família, ele tem ataques possessivos, é o diabo que está nele. Eu dizia, não é o diabo. É falta de algum tipo de sentimento que deve ser gestado na família. E eu fui conversando com aquele jovem, fui descobrindo que havia nele um déficit de amor. Ele precisava ser amado mais, sobretudo pelo seu pai. Ele carecia do amor do pai, do afeto do pai, do carinho do pai. Por isso, papai que está aqui, mamãe já é naturalmente, mas o papai às vezes é duro demais. É preciso que o pai se aproxime, é preciso que o pai afague o filho. É preciso que o pai apresente um gesto de carinho, de ternura para com o filho. Porque há muitos filhos que têm déficit de amor. E nós precisamos preencher este vazio do coração, amar o outro. E a recomendação é que amemos de todo o coração. Amemos de toda a alma, amemos de todo o entendimento, a fim de que seja algo encarnado, enraizado em nós, e não somente de fachada, de aparência, nem de palavras de juras. Porque é muito fácil você olhar para a sua esposa e jurar o amor por ela, mas no dia a dia, como é que você procede com a sua esposa? É muito fácil dizer para o filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, a minha filha, mas como é a tua relação diária com ele? Esse amor precisa estar enraizado, alicerçado, tem que ser de todo o coração e não somente de fachada. Tem gente que ama de fachada, tem pai que ama o filho de fachada, tem marido que ama a esposa de fachada, tem esposa que ama o marido de fachada. Isso não é verdadeiro, isso é mentira. E tem muita gente que está vivendo abaixo de mentiras. Nós precisamos enraizar em nós o amor, porque o amor é o centro do nosso ser interior. O amor é o centro da nossa alma. O amor está nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e no entendimento. Isso significa a nossa percepção cognitiva, a nossa faculdade de entender e de conceber e de julgar. Irmãos e irmãs,
Portanto, o amor supõe inteireza de pensamentos, de palavras e de ações. Nós devemos amar também com gestos. Olha, Cláudio, de vez em quando é bom dar um brinco para Fernanda. De vez em quando é bom dar um sapato novo. De vez em quando é bom dar uma camisa nova para o marido. O amor não pode ser somente de boca. Precisa estar entranhado em nós a ponto de eu ir na direção do outro para fazer com que o outro fique bem. Para fazer com que o outro se sinta bem. Cuidar do outro. O cuidado também passa por isso, pela gentileza. Às vezes o marido chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, a mulher não é capaz de fazer algo diferente para ele. Às vezes a mulher está atarefada nos serviços, no seu emprego, nos serviços da casa, e o marido não é capaz de fazer um gesto. Ele vai reclamar que a cueca não está no lugar que devia estar. Ele vai reclamar que a toalha não está lá pendurada no banheiro. E aí nós vamos esvaziando esse sentido pleno do amor que deve estar enraizado dentro de nós. Sim, queridos, tudo faz parte do amor de Deus, que é a fonte que alimenta a nossa capacidade de amar. Mas é preciso, Dona Gesana, amar primeiramente a Deus. Porque se nós amamos a Deus, nós teremos capacidade de amar o outro. Amar primeiramente a Deus e ao próximo na mesma medida que nós amamos a Deus. Partindo deste pressuposto, que nós só podemos amar os irmãos se nós nos amarmos a nós mesmos. Tem gente que não se ama. Se amar significa se cuidar, cuidar do psique, cuidar do corpo, tomar banho, escovar o dente, pentear o cabelo, cortar as unhas. Isso não é vaidade barata, não. É cuidar de si, cuidar da sua vida, se amar. Porque quando eu amo a Deus e me amo, eu sou capaz de amar o outro. É isso que está no mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas se eu não me amo, não posso amar o outro, porque eu preciso fazer a experiência do amor. E só vai amar quem fez a experiência do amor. Nós não podemos dar, Elaine, o que nós não temos. Se nós não temos amor, nós não vamos dar amor. Nós vamos dar só ódio, violência, má educação para o outro. Por fim, queridos e queridas, o amor de Deus é gratuito. E Ele está à nossa disposição. Consequentemente, se nós quisermos ser felizes e construir um mundo mais afetuoso, precisamos deixar que o amor seja a primeira regra da nossa vida. O amor precisa ser a primeira regra da vida da minha família. O amor precisa ser a primeira regra nas minhas relações, na minha comunidade cristã, na minha pastoral, no meu grupo, no meu serviço, no meu movimento. O amor precisa ser a primeira regra. Se faltar amor, diz a canção da Eliana Ribeiro, tudo é escuridão. Se faltar amor, nós andaremos como cego. O amor dá claridade à nossa visão. Porque o amor vem de Deus, porque o amor é o próprio Deus. Queria pedir que você reflita. Você ama a si mesmo? Dava testemunho um bispo que não conseguia ser fiel na sua vocação. Ele disse que um dia na oração Deus falou muito forte no coração dele, dizendo para ele: tu não me amas e não amas a ninguém.
a pergunta: você ama a si mesmo? Você tem cuidado de você em todas as dimensões? E como você tem demonstrado que ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento? E você tem certeza de que é amado por Deus? São questionamentos para nós que nos vêm da palavra de Deus na liturgia de hoje. Peçamos a graça de Deus para que o amor seja a regra de ouro a embalar toda a dinâmica evangelizadora desta nossa paróquia de Cristo Rei, que hoje completa 38 anos. Que nós possamos nos amar uns aos outros. Afinal, Jesus mesmo que vai dizer no Evangelho que todos reconhecerão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Vejam como eles se amam. Como é bom, como é suave ver os irmãos unidos, se amando. O amor é a garantia de que a missão de Deus nesta igreja paroquial de Pacajá há de continuar. Há de transformar corações, há de transformar vidas. Todos nós somos responsáveis em ajudar para que o Evangelho seja espalhado nos 4 cantos desta comunidade paroquial. Parabéns a todos nós que fazemos parte desta igreja paroquial, que a nossa fé inspire o amor a Deus e ao próximo. Seja louvado nosso Senhor